O sentido básico da minha existência é a graça de Deus na minha essência. Assim vou, sem luz própria, mas refletindo a luz de Deus. Não é um versículo bíblico, mas a minha Bíblia é toda escrita com pensamentos que vêm ao meu coração. E este está na primeira capa, na primeira página dessa velha Bíblia que eu tenho comigo. Assim como logo após está escrito um outro pensamento meu. Eu quero fazer da verdade a minha razão, e não da minha razão a verdade. E ela é toda rabiscada, toda escrita já bastante... Quem dera eu poderia dizer usada, mas quem dera se eu realmente usasse essa Bíblia como deveria. Ou seja, ela estivesse esfacelada de tanto que eu leio sobre ela. Mas ainda assim, o manuseio fez com que ela viesse com o passar do tempo a ficar bem desgastada. Esta manhã eu estava buscando a presença deste Deus maravilhoso e veio ao meu coração, na meditação da manhã, um episódio sucedido no capítulo 8, escrito por Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos. E o imbróglio começa a partir do versículo 18. Poderia 17, mas vou começar a ler a partir do versículo 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dá-me também esse poder, para que aquele que sobre quem puser as mãos receba do Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. É certo que tu não tens parte nem direito deste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desse seu pecado e ora a Deus, talvez seja perdoado o teu pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada que dissestes me aconteça. O incrível é que esse texto termina para mim de uma forma até objetiva, uma forma edificante. Por que eu digo isso? Porque esse homem chamado Simão reconheceu o seu erro. E se ele foi sincero pedindo a oração, pedindo que os discípulos de Jesus orassem por ele, porque o coração dele havia dolo. Isso ficou conhecido na atual conjuntura, com o passar do tempo, como simonia. E nessa questão há tantas maneiras, tantas formas de simonia. Há aqueles que pagam para participar de certos congressos que se tornaram famosos, aqueles que pagam para que possam ter grandes oportunidades, aqueles que de certa forma compram o líder de uma igreja. O que nós comumente chamamos de simonia, ou seja, comprar aquilo que Deus oferta. Por isso que eu não comecei esse texto falando sobre o que estava escrito em Atos dos Apóstolos, mas comecei sobre um pensamento que veio ao meu coração, que testifica que o sentido básico da minha existência é Deus na minha essência, a graça de Deus na minha essência. E eu continuo dizendo: assim vou, como está escrito aqui, sem luz própria, mas refletindo a luz de Deus. Eu costumo dizer que muitos, infelizmente, eu gosto muito de ler não somente questões da teologia, mas eu gosto de ver sobre astronomia, entre tantas outras coisas. Eu costumo também afirmar que eu não sou um astrônomo, porque o astrônomo ele conhece profundamente as questões da astronomia. E eu costumo dizer que eu não sou um astrônomo, não é preciso ser um astrônomo para que eu saiba que o Sol não passa de uma estrela que brilha no céu, entre tantas outras. Eu não preciso de ser um oncologista para saber que o câncer
é uma célula, é o crescimento irregular das células. Enfim, eu não preciso ser um teólogo, o bem que eu gostaria de ser, para entender dos meandros do que aqui está. Talvez eu não saiba, talvez eu não tenha a mesma dimensão daqueles que estudaram grego, que estudaram a fundo, e eu louvo a Deus pela vida desses que assim o fizeram. Mas o que está em conta aqui é ser a subserviência às Sagradas Escrituras. É por isso que eu sou terminantemente a favor daquilo que se diz só a Escritura, somente a Escritura. Novamente eu volto à questão de Simão, que queria comprar. E quantos hoje não... Por isso é que o Evangelho se tornou essa miscelânea de deturpações. Pessoas que muitas vezes são completamente despreparadas para exercerem qualquer tipo de ofício. A igreja é a noiva de Cristo e serve de escândalos, de deturpações. Pastores que outro dia eu fiquei abismado em um certo pastor que acreditava, já que eu falei em astronomia, e esse falava que acreditava em astrologia e que inclusive seu signo era de Virgens. E eu penso comigo, a que pé nós chegamos? Mas a grande realidade é que aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus, esperando pela graça e misericórdia desse Deus, sabe que no momento certo Deus o levanta. Eu volto a repetir, eu valorizo todo aquele que faz um curso, que faz um seminário, e quem dera se eu tivesse tido a sabedoria anos passados para fazê-lo. Mas eu não é porque eles estão certos em fazer os seus seminários que eu estou errado em fazer da maneira que eu fiz. Eu fui atrás do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sei que eu não aconselharia a qualquer outra pessoa a fazer como eu fiz. Edifiquei os meus altares, aprendi no deserto, engolindo a seco, passei por privações, humilhações, rejeições e acabei me configurando em apenas um mero espectador, desgastado, abatido, mas para que meu eu pudesse ser diluído ao longo deste deserto pelo qual eu passei. Eu poderia também ter investido, como muitos fazem, na tal da simonia, ou seja, arrumar de certa forma condições para que eu pudesse alavancar o chamado que Deus tem para mim. Mas se Deus tem um chamado para mim, eu não preciso de subornar qualquer líder que seja corrupto, porque corrupto é aquele que aceita essa propina. Corrupto é aquele que dá essa propina. E eu volto a repetir. A vontade de Deus é soberana, a igreja é santa, é a noiva de Cristo. E nós devemos pautar a nossa vida no que aqui está escrito, sem pragmatismo. E isso é uma forma deturpada de pragmatismo, onde os fins justificam os meios. Onde a igreja chafurdou numa apostasia tão grande. Outro dia eu escrevi um poema, e eu inclusive tenho em um dos meus vídeos dizendo que há crente para tudo enquanto é gosto. Mas bem-aventurado aquele que coloca o seu coração e espera confiante nas mãos de Deus. Talvez não seja, tão tolo como eu fui, e que sabiamente procure um seminário que seja idôneo, onde realmente ele possa aprender coisas que são verdadeiras, edificantes acerca da teologia, baseado unicamente nas Sagradas Escrituras. No poema, quando eu disse que há crente para tudo enquanto é gosto, infelizmente há seminários para tudo enquanto é tipo de alunos. E nem sempre esses seminários condizem com a eficácia do que seria ou do que é a boa, agradável e perfeita vontade desse Deus maravilhoso. Eu, se depender de mim para comprar qualquer coisa ou tentar cativar qualquer líder através de qualquer coisa, eu prefiro que Deus continue me colocando nesse deserto e que eu morra nesse deserto sem alcançar meus anseios. Porque Deus é soberano, Ele até permite que muitos assim o consigam. E esse mesmo Deus permitiu que eu tivesse tantas frustrações, tantas decepções, para que eu entendesse que com certeza eu nada sou. Por isso eu termino como eu comecei. O sentido básico da minha existência é a graça de Deus na minha essência. Assim vou, sem luz própria, mas transmitindo, mas refletindo a luz de Deus.
Que seja assim para com todo aquele que acredita que tem um chamado e que saiba esperar o tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Louvado seja o teu santo e glorioso nome. Amém.